Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre liderança. E a aula de hoje, ela é muito importante. Você deve prestar muita atenção no que diz respeito, principalmente às escrituras a respeito deste tema. Para começar, nós faremos a leitura de dois trechos da palavra de Deus. O primeiro deles, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 27 e 28. Escute esse trecho das Escrituras. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós, cuide de você, para que você tenha condições de cuidar do rebanho de Cristo Jesus, cuidar do povo a qual Jesus Cristo comprou com o próprio sangue. Então, atendei por vós e por todo o rebanho, porque foi para isso que ele nos constituiu presbíteros, bispos, para pastorear o rebanho, a igreja de Deus. O segundo texto que nós leremos hoje é a carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vou ler novamente esse texto porque ele é rico e muito importante para as nossas vidas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide de você, cuide de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós já falamos aqui sobre a responsabilidade dos presbíteros, dos oficiais da igreja, de cuidar do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos copastores do pastor que é Cristo Jesus. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue e colocou presbíteros para pastorear o seu rebanho. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que está acontecendo na sociedade, sobre aqueles que estão publicando, polemizando ou divulgando um falso evangelho, um evangelho que não condiz com as escrituras sagradas, falsos ensinamentos, e nós precisamos estar atentos a estes falsos ensinos, ao que todos esses falsos mestres trazem, para poder então instruir a igreja no caminho da sã doutrina. Nós precisamos estar atentos para proteger a igreja. Segunda coisa que nós já falamos aqui é que o líder ele precisa ser uma pessoa de visão. Ele precisa ter visão. Ele precisa ter convicção. Ele precisa ter certeza. Ele precisa ter um firme fundamento. Ou seja, ele precisa ter fé. Para que ele consiga então, para que ele conduza o povo na direção das Sagradas Escrituras. Ele precisa crer e precisa, dessa maneira, com a sua convicção, levar esses ensinamentos
a Igreja de Cristo. Você também já deve ter escutado aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Certamente você já ouviu e deve ter aí percebido, já deve ter passado pela tua mente o que nós estamos falando aqui hoje. Antes de darmos sequência, então, eu quero ler um trecho do comentário que João Calvino faz a respeito da carta que Paulo escreve a Timóteo, especificamente a respeito do capítulo 4, versículo 16. João Calvino, então, escreve assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Um bom pastor deve ser criterioso acerca de duas coisas: ser diligente em seu ensino e conservar sua integridade pessoal. Não basta que ele amolde a sua vida de acordo com o que é recomendável e tome cuidado para não dar mau exemplo, senão acrescentar à vida santa uma diligência contínua no ensino. E o ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. Por consequente, Paulo tem razões de sobra para intimar Timóteo a dar atenção tanto à sua pessoa em particular, quanto à sua doutrinação para o proveito geral da igreja. Uma vez mais, ele recomenda-lhe constância, para que jamais se prostre exausto, porque muitas coisas sucedem que podem desviar-nos da trajetória retilínea se não estivermos solidamente firmados para sustentá-las. Então Calvino traz duas recomendações aqui com relação a esse trecho da carta que Paulo escreve a Timóteo. Que o pastor ou os presbíteros, né, nós já comentamos e mais à frente nós falaremos um pouquinho mais também a respeito da diferença do pastor, presbítero, diáconos. Mas ele está falando aqui, ele está usando o termo pastor. Um bom pastor deve ser criterioso acerca de duas coisas: ser diligente em seu ensino e conservar sua integridade pessoal. E é sobre isso que eu quero tratar, que nós vamos passar um pouco aqui hoje, tá? Primeira coisa, o perigo de não experimentar pessoalmente da graça de Deus. Infelizmente, meus irmãos, podemos dizer que muitos pregadores estão no inferno. O fato de uma pessoa pregar e tentar levar um conhecimento ao outro não significa que ela esteja salva. Eu falo isso com temor no coração, mas pensando naquele dito popular: casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, infelizmente, muitos podem estar subindo aos púlpitos para pregar um evangelho da qual eles mesmos têm dúvidas, da qual eles mesmos não acreditam, não creem efetivamente na inerrância das Escrituras, não creem propriamente que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, e sendo assim nós também seremos ressurretos, que um dia nós estaremos diante do Pai. Mas infelizmente muitos líderes não têm esta visão. Embora subam ao púlpito e preguem, nós precisamos, com todo o zelo, com todo o temor, com todo o amor, sermos líderes que tenham visão. Nós precisamos crer naquilo pelo qual nós dizemos para os outros, ou tentamos incentivar, ou tentamos influenciar os outros a crerem. Nós não podemos estar vazios de uma graça que pregamos aos outros.
É como estar preparando um alimento para alguém enquanto nós mesmos estamos morrendo de fome. Enquanto a nossa alma está sedenta, nós estamos falando de um amor para o outro, de um amor a qual nós mesmos eventualmente não fomos convencidos. Um amor que nós mesmos não cremos. Isso é um ato extremamente falho com relação ao líder. Ele precisa ter visão, ele precisa ter convicção daquilo da qual ele está falando. É como também um alfaiate, alguém que faz belíssimas vestimentas, belíssimas roupas, mas anda pelas ruas vestidos de trapos. Então, nós, como líderes, nós precisamos nos alimentar da sã doutrina. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e da sã doutrina. A segunda coisa que nós vemos aqui, e Calvino traz nessa exortação dele, nesse comentário dele, é acerca da integridade pessoal. Nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nos pecados a qual nós pregamos contra. E aí eu quero trazer aqui um trecho, na verdade, a pergunta 151 do Catecismo Maior de Westminster. Nós às vezes falamos, usamos a expressão pecadinho, pecadão, mas aqui a gente vê uma coisa interessante. Pergunta 151 do Catecismo Maior. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Resposta: alguns pecados se tornam mais agravantes. E aí ele vai trazer algumas questões que faz com que os pecados tenham agravantes. O primeiro deles é o seguinte: em razão dos ofensores, aquele que está praticando o pecado. Se forem pessoas de idade, mais maduras, de maior experiência ou graça, se eminentes pela profissão da religião, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros, e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. O que eu quero trazer aqui, eu quero refletir com vocês, meus irmãos, é o cuidado para nós não sermos culpados daquilo que muitas vezes nós condenamos diariamente. Pecados que nós condenamos diariamente. E para isso nós precisamos ter santidade. E aqui eu quero trazer um pensamento, uma definição da qual eu trago comigo com relação à santidade. Para mim, santidade é a sensibilidade ao pecado. E aí eu trago como exemplo para a nossa reflexão hoje o mesmo pecado. Vamos pensar aqui na mentira. Alguém pode chegar e contar uma mentira para o próximo e isso passar por despercebido. Talvez você já tenha escutado aquela expressão: Pai, perdoa as multidões dos meus pecados, ou perdoa até mesmo os pecados que me são ocultos. De fato, muitas vezes, e nós pecamos de fato muito durante o nosso dia, mas o quanto nós estamos sendo sensíveis ao pecado. Uma coisa é nós pecarmos e isso não nos incomodar, e isso não chamar a nossa atenção.
a tal ponto que nossa oração no final do dia seja: perdoa a multidão dos meus pecados, até mesmo aqueles que me são ocultos. Outra coisa é nós pecarmos e o pecado nos ferir, o pecado nos acusar. É no momento em que nós cometermos alguma transgressão, imediatamente aquilo tocar em nosso coração e causar arrependimento, ao ponto de você se arrepender no momento em que você comete o pecado. A pergunta que nós então fazemos: o quanto você está sensível ao pecado? O quanto você, líder, está sensível ao pecado? Como nós vimos no catecismo, uma coisa é alguém pecar. Outra coisa é você, líder, que está à frente da igreja, que está à frente, talvez, do louvor, que está em evidência, cometer um grave pecado, e por conta desse seu pecado, muitos que estão fracos, muitos que estão talvez afastados da fé, muitos que estão no mundo observando a igreja se escandalizarem. Ai por meio daquele pelo qual vier o escândalo, melhor lhe fora não ter nascido. Então nós precisamos ter cuidado. Nós, como líderes, nós precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras para a cada dia mais estarmos preparados para defender a Igreja de Cristo contra os falsos ensinos que tão facilmente têm sido divulgados na sociedade hoje. E veja que, só um comentário, que quando Paulo fala sobre isso em suas cartas, ele está falando lá no primeiro século. Certamente a divulgação de falsos ensinamentos lá no primeiro século não tinha tanta facilidade de divulgação quanto nós temos hoje. Então nós precisamos, como líderes, estar atentos para defender, vigiar e orar, para defender, para instruir, para corrigir, para trazer o rebanho de Cristo para os caminhos da sã doutrina. Então nós precisamos cuidar de nós. Você precisa cuidar de você. O líder precisa cuidar de si. Tenha cuidado de si mesmo e da sã doutrina, como diz o texto que Paulo escreve a Timóteo. Continue fazendo isso. Todos os dias, cuide de você e cuide da doutrina, porque você fazendo isso salvará a ti mesmo como aos teus ouvintes. E tenha zelo para que você não seja pedra de tropeço, mas para que você não traga escândalo, mas que as pessoas possam olhar para os teus comportamentos, para as tuas atitudes e glorificar a Deus Pai. Nós não estamos isentos do pecado, mas nós precisamos ter sensibilidade. E quando nós errarmos, essa sensibilidade, a nossa santificação, deve doer em nossos corações e gerar pleno arrependimento. Que a sua vida seja uma vida de glória ao nosso Deus. Glorifique ao Pai com a sua vida, com as suas atitudes, e glorifique a Ele com o cuidado que você tem para com a tua vida e para com a doutrina. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a tua casa, o teu lar, todo o povo dele espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.